Bom dia, Diego. Tudo bem, meu caro? Bom dia, Henrique. Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. Chegando aqui ao final da nossa jornada de 3 dias de conhecimento em supply chain, mas animado. Tem sido um evento incrível para a gente. Estou animado para a sua palestra aqui. Você vai falar um pouco sobre algoritmo, cara. Sabe que eu fui programador no passado, então eu gosto dessas doideiras assim. Eu tenho acompanhado a jornada, o conteúdo está excelente, está muito bom, e o meu propósito aqui é tentar abrir um pouco as perspectivas sobre a aplicação de algoritmos matemáticos para resolver problemas da logística. Espero que seja possível aí ajudar o pessoal a começar a ver a matemática um pouquinho diferente, né? Não com tanta barreira, mas com um pouco mais de amigabilidade, né? Vai ser legal, muito bom, meu caro. Eu tô aqui acompanhando no backstage, eu volto com as perguntas logo logo. Fechado. Valeu. Valeu. Bom, pessoal, deixa eu ampliar minha tela aqui. Ótimo. Bom, então, prazer, bom dia, meu nome é Diego, eu sou da startup Jeta Cargo, e eu venho para falar um pouquinho, então, sobre aplicação de algoritmos matemáticos para otimização logística. Então, contextualizando um pouquinho aqui, né, da Jeta Cargo, a Jeta Cargo é uma empresa de uma startup, né, uma startup de software de logística. Então, a nossa equipe, a base da nossa equipe é de matemáticos. Então, a gente tem na equipe aqui matemáticos, programadores. Aqui no slide eu trago as minhas sócias, a Tatiana e a Caroline, que elas têm essa formação em matemática, elas que conduzem esse processo matemático, e muito do que eu vou falar aqui hoje eu aprendi com elas. Então, contar um pouco da nossa experiência, né, e do que a gente vê no mercado, como aplicar matemática em logística. Bom, começando, né, a primeira observação é que a matemática ela vai muito além de fazer uma conta de média de estoque, enfim, que é o que normalmente é utilizado em muitas empresas, né? Até porque, fazendo uma piada aqui, na média, essas duas pessoas são bilionárias, né? Se eu somar o patrimônio dos dois e dividir por duas pessoas, os dois seriam bilionários. Então, quando a gente fala de alguns cálculos muito básicos, às vezes eles nos enganam, eles não trazem o nível de assertividade que a gente precisa. Então, eu quero trazer um pouco disso aqui hoje. A minha ideia não é dar uma aula de matemática, até porque eu nem tenho a formação para isso, enfim, não seria a pessoa certa. Então, eu não vou falar para aplicar tal tecnologia, tal algoritmo matemático em tal problema, não é esse o objetivo. O objetivo é abrir horizontes, mostrar um pouco de possíveis aplicações de matemática em problemas bem objetivos de logística, e também contar um pouco como a gente fez isso aqui na Jeta Cargo, como a gente criou uma solução totalmente baseada em algoritmos matemáticos e para levar isso para o mercado. Então, assim, a gente usa, né, usa a Bhaskara, a famosa Bhaskara, que todo mundo acha que não tem aplicação, né, mas ela tem. Então, assim, a gente usa muita metodologia matemática, mas não vou entrar nesses pontos técnicos, porque não é esse o objetivo. Então, começando um pouquinho, né, a ideia aqui é alinhar quais os tipos de problemas eu posso tratar com matemática, como identificar esses problemas na minha operação, no meu dia a dia, como que eu começo com isso, né, quais os caminhos que eu deveria tomar. Bom, então, aqui, dando já alguns exemplos, né, de aplicação de algoritmos matemáticos, assim, um pouco mais genéricos, para a logística. Um exemplo famoso que é muito utilizado em estudos matemáticos, enfim, é de como eu faço para otimizar, né, para saber exatamente o número de docas que eu preciso na minha operação. Então, esse é um cenário muito comum das empresas que se sentem sufocadas porque a operação, né, o número de docas já não dá conta do volume de veículos. Então, a primeira pergunta que aparece, né, eu deveria ampliar o número das minhas docas, como que eu resolvo esse problema, né? Então, esse mesmo problema das docas, eu poderia aplicar isso em outros problemas parecidos, mas aqui vem uma aplicação que é bem objetiva. Então, um dos principais pontos que a gente deve entender é que talvez eu não precise ampliar o número de docas. Talvez o primeiro ponto que eu deva fazer é uma análise de otimização do tempo do veículo nessa doca. Então, assim, o que eu poderia começar fazendo é analisar dados históricos
com o maior volume de detalhes possível, né? E buscar padrões. Então, para entender se um determinado tipo de veículo é o que mais causa atraso na doca, que ele mais demora na operação. Então, se, por exemplo, eu tenho um veículo específico, um rodotrem, que eu percebo na análise grande de dados que ele é um dos principais veículos que causa atrasos. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma estrutura onde eu designo algumas docas para esse tipo de veículo. Enfim, aqui eu posso até mesmo aplicar Big Data, né? Então, aqui já falando um pouco de metodologias, enfim, porque Big Data traz uma série de conceitos aí dentro, de técnicas que eu posso aplicar para analisar um volume grande de dados e tentar encontrar correlações, encontrar padrões que eu possa identificar realmente a causa, a raiz desse problema. Então, normalmente a gente sempre começa desse ponto, buscar dados, volumes. Eu estava até ouvindo agora há pouco as apresentações recentes, agora pela manhã, eu vi que muitas das apresentações, dos discursos, levam para esse lado, de análise de dados e não tanto de achismo, né, ou de feeling, mas sim olhar para números. Então, e um segundo passo seria aplicar agora, então, sim, alguns modelos matemáticos para fazer simulações da operação futura com essas alterações de modelos. Então, aqui também, não vou ficar colocando modelos, né? Eu poderia usar a teoria de filas, poderia usar simulações heurísticas. A questão não é essa. A questão é que não existe uma resposta pronta, não tem uma bala de prata que eu consigo pegar, copiar isso de um artigo científico e aplicar aqui na minha empresa. Isso normalmente não funciona. Então, eu preciso entender com detalhes a minha operação e compor os cenários, modelos, então, usando muitas características diferentes para chegar num resultado que seja aplicável para o meu cenário, né, para o meu caso. E eu posso dar mais alguns exemplos, né? Então, qual seria a melhor localização para um novo centro de distribuição? Então, aqui também, a lógica, ela vai mais ou menos muito parecida, né? Eu preciso começar definindo quais são os principais objetivos, né? E quais são objetivos secundários. Então, quando a gente fala de pesquisa operacional dentro do mundo da matemática, a gente sempre fala que um problema, né, que eu estou resolvendo, ele tem que ter um objetivo. Então, eu posso ter mais de um, mas eu preciso ter muito claro objetivos principais, secundários, e depois disso eu coloco as restrições. Então, por exemplo, se o meu novo centro de distribuição ele tem o objetivo de entregar com menor tempo, então esse é o meu objetivo maior. Aí eu começo a colocar as restrições, né? Que eu preciso também controlar custo, eu preciso também controlar a qualidade, enfim, eu vou colocando as restrições bem objetivas. Mas também, ao invés de entregar ao menor tempo, eu poderia pensar em entregar ao menor custo, que isso já é um objetivo diferente e a minha resposta provavelmente também vai ser diferente do local para a instalação do CD. Então, assim, começa por aí, definir quais são os objetivos muito claros, isso tem que ser um dado muito claro, e aí embarcar as restrições. Então, mais para frente eu vou falar como a gente fez isso na Jeta Cargo e fica um pouco mais claro. E também depois disso, né, começar a simular, então, embarcar dados para simular, então, diferentes opções, qual seria meu custo de pedágio, custo com impostos, enfim, para cada uma das localizações, então, criando modelos de simulação. Um terceiro exemplo, né, para passar mais um exemplo genérico, é a previsão de demanda de estoque, né? Então, aqui até dá para fazer uma relação direta com a brincadeira da média, que muitas empresas ainda gerenciam estoque por estoque médio. Isso funciona até um determinado momento, mas para algumas aplicações, para alguns cenários, isso, em algum ponto, isso começa a passar a sensação de ser pouco. Eu não consigo mais atingir níveis de otimização apenas trabalhando com estoque médio. Então, até para dar um exemplo assim bem claro, aqui em Florianópolis, né, Jeta Cargo fica em Florianópolis, a gente tem todo ano o Ironman. O Ironman ele começa numa determinada praia e todo ano na semana do Ironman, os supermercados que estão ao redor nesse bairro, eles começam a faltar com alguns produtos, como ovo e banana, principalmente. Então, assim, isso ano após ano. Então, se eu trabalhar com estoque médio de ovo e banana, eu não vou conseguir prever essa mudança na demanda. Então, é nesse momento que eu começo a pensar em colocar mais dados para prever demanda de estoque. Então, se é uma época do ano de muita chuva, a minha demanda no supermercado também muda.
Então, assim, aqui também eu posso olhar para o passado, olhar para histórico, mas olhar para um histórico com muito mais detalhes, muito mais informação. E aqui também a dica é aplicar Big Data, porque aqui eu consigo realmente não só olhar o dado muito macro, mas eu consigo começar a entrar em detalhe, entender variáveis mais a grosso modo, né? Então, no detalhe. Então, eu consigo começar a considerar métodos tanto quantitativos, mas também qualitativos. Então, que são variáveis sazonais, um evento, entre outras coisas. E depois disso também eu começo a projetar cenários alternativos, simulando, né, uma eventual mudança de precificação, sazonalidade e outras variáveis. E aqui também entram vários grupos de técnicas, né, que eu tenho grupos de técnicas de projeção, explicação, predileção, e aí começa a entrar na parte um pouco mais técnica mesmo da coisa, né? Mas, assim, é um pouco também da provocação de entender onde está meu problema e quais dados eu tenho ou quais dados eu consigo começar a capturar para, então, gerar e trabalhar em cima desses modelos matemáticos conforme a minha demanda. Bom, esses foram alguns exemplos. Agora vou contar um pouquinho como que a gente faz isso, né? Como que a gente fez isso na Jeta Cargo. Então, o problema que a gente decidiu trabalhar é o planejamento de cargas em caminhões e containers. Então, aqui eu vou falar muito de veículo, caminhão, mas isso também se aplica a container. Então, a gente segmentou um problema muito específico, que é exatamente como que eu consigo carregar mais e melhor os meus caminhões. Então, a gente começou a quebrar isso em alguns subproblemas. Então, eu quero carregar meus caminhões, eu quero otimizar o fuel rate, né, a taxa de ocupação, mas eu também quero distribuir corretamente o peso entre os eixos, eu também quero carregar da forma correta para não ter avaria no transporte. Enfim, eu vou começar a detalhar como que a gente foi chegando nesses pontos, né? Então, a gente começou no problema, como carregar os meus veículos ao máximo? Então, a gente percebeu dentro das empresas, tanto transportadoras quanto embarcadores, que aquela conta básica de cubagem total das mercadorias dividida pela cubagem cúbica do caminhão já não era mais o suficiente. Até porque muitas empresas acabam aplicando uma margem de erro, né? Então, coloca 20% de margem. Essa margem já é um custo que eu estou colocando a mais na operação, assim, de cara, já no meu cálculo inicial, que eu estou perdendo esse 20% e é o mínimo que eu vou perder 20%. Então, eu estou perdendo de 20% para mais. Então, assim, é um cálculo que em algum momento já não é mais o suficiente. E foi nessa conclusão que a gente chegou. Então, tudo bem, eu preciso carregar melhor os meus caminhões e essa conta básica de média de cubagem já não é suficiente. Então, tá, qual que é o próximo passo, né? Então, a gente começou a analisar e chegar a alguns pontos que a média não funcionava, um cálculo simples de cubagem não era o suficiente, e por que que não? Então, a gente começou a elencar quais eram as outras variáveis desse processo, quais eram as restrições envolvidas, e começou a mapear elas e trabalhar em cima delas. Então, algumas que a gente mapeou, elas estão aqui no lado esquerdo, né, que eu já falei um pouco, regras de empilhamento, regras de tombamento, qual caixa eu posso deitar, qual não posso, enfim. Tudo aquilo que estava no conhecimento empírico das pessoas envolvidas no processo, que elas aplicavam, né, a experiência delas para definir como carregar o caminhão. Então, ela recebia lá uma lista do que deveria ser carregado, e ela aplicava esse conhecimento empírico para executar o carregamento, o que também não é otimizado. Então, aqui, outra vez, a gente para de falar tanto de feeling, de experiência, de conhecimento empírico e começa a falar mais de dados, que foi um pouco do que o Federico da Cargo X nos trouxe, né? Então, se eu trabalhar com uma média, né, de cubagem e a experiência dos operadores, então eu vou ter esse cenário nas operações, onde o caminhão ele é carregado, aparentemente você olha, nenhuma caixa caberia aí dentro do caminhão, né? Então a experiência vai mostrar isso, o conhecimento empírico vai mostrar isso, que realmente eu tenho produtos fora do caminhão, mas é porque não cabe. Realmente, se eu for tentar colocar cada uma dessas caixas que estão fora do caminhão, eu não vou conseguir. Realmente não tem como colocar essa caixa aqui, eu não consigo, enfim, colocar nenhuma delas, porque é a visão limitada que o conhecimento empírico nos traz.
Já a gente aplicando modelos matemáticos, a gente percebe que se eu estou olhando para todos os detalhes desse cenário complexo, eu consigo sim carregar todos os produtos. Mas aí é algo que eu preciso basear 100% em algoritmos, em modelos matemáticos. Então, aqui eu já consigo ter uma clara visão da mesma carga formada por base de conhecimento empírico ou por algoritmos matemáticos. E, bom, como que a gente chega, né, nesse método matemático, nesse algoritmo mágico que resolve, como um milagre, essa situação? Então, o que eu comentei um pouquinho, a gente quebra esse problema em vários subproblemas. Então, por exemplo, aqui primeiro passo, né, identificar como eu consigo encaixar esses produtos, como que eu consigo ocupar o espaço dentro do caminhão. Então, a primeira coisa que eu preciso definir, por exemplo, né, quais as posições possíveis que eu posso alocar as caixas. Então, por exemplo, esse é um detalhe do meu problema específico de carregar caminhão. Eu preciso saber que uma caixa determinada, eu não posso simplesmente tombar ela, porque aí eu vou gerar uma avaria no produto, vai dar problema na minha carga. Então, não basta eu chegar na otimização máxima se eu não estou respeitando as restrições do processo. Então, todo o meu modelo matemático, meus algoritmos, eles têm que ser considerados conforme o escopo da regra de negócio. Então, eu não posso tirar algo simplesmente de um artigo científico da academia e aplicar na minha empresa, porque esse cenário que está sendo construído na academia, talvez ele não seja o mesmo que a gente tenha dentro da empresa. E isso a gente sentiu muito aqui na Jetta. A gente, no começo, tentou criar algoritmos, usar algoritmos prontos, que eram muito bonitos, né? Mas que não tinha a aplicabilidade para as regras de negócio, para as conotações do dia a dia de uma operação logística. Então, a gente começou a identificar, né, que nem sempre eu posso tombar qualquer produto, então eu tenho que dar as limitações, é uma das restrições. Outra restrição que eu tenho são as questões de empilhamento, então eu também não posso empilhar qualquer coisa com qualquer coisa. Então, aqui a gente continua amadurecendo, né, melhorando a alocação. Aqui eu já estou conseguindo fazer encaixes diferentes de produtos dentro da carga, melhorando a ocupação do espaço, mas ao mesmo tempo em que eu respeito as minhas restrições. Então, de qual posição eu posso ou não posso colocar. Quando eu falo de empilhamento, é a mesma coisa. Eu continuo aqui otimizando a minha carga, porque eu consigo aqui montar uma pilha aqui, né, uma torre muito otimizada, então, porque eu vou considerando produtos com alturas diferentes, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, eu não posso usar um cenário que eu esteja quebrando alguma regra ou alguma restrição. Então, ao mesmo tempo em que a gente trabalha na otimização, eu estou sempre com um olho nas regras de negócio, nas restrições para respeitar. Uma outra questão que a gente chegou também, tudo bem, estamos carregando muito bem os caminhões, estamos respeitando o empilhamento, a forma de alocar, o nível o índice de fill rate, né, da taxa de ocupação foi lá em cima, consegui aumentar 10%, 15% da ocupação dos caminhões, mas eu começo a ter outros problemas. E entre eles está o problema de controle de peso por eixo, que para muitas empresas que transportam mercadorias pesadas é um problema significativo. E tudo muito começa porque no mercado brasileiro não existe exatamente uma padronização nos veículos. Então, se eu olhar esses dois veículos, né, lado a lado, eles parecem iguais. Então, são duas carretas de 6 eixos, trucada, eu estou olhando, parece a mesma coisa, elas suportam o mesmo peso, então, em teoria, eu posso carregá-las da mesma forma. Mas isso não necessariamente é verdade. Por quê? Porque apesar das características básicas serem iguais, por exemplo, o comprimento da carreta, talvez até o modelo do cavalo seja o mesmo, mas eu tenho diferenças na configuração física desses veículos. Então, aqui eu avanço mais um nível, porque aqui eu estou olhando já quais são as posições de eixos, posição do pino-rei, posição da quinta roda. Eu começo a analisar que esse veículo, ele realmente não é igual. Então, a distribuição do peso, ela também fica diferente. Então, é mais um critério para eu abastecer o meu modelo matemático, meus algoritmos, para respeitar e para entender esse cenário. Então, aqui eu percebo que o centro de gravidade ele não é o mesmo, então o meu controle de peso na carga também deve ser específico para cada um desses dois caminhões. Então, assim,
Isso, de novo, eu não consigo encontrar um modelo matemático mágico que resolve o problema com todos os seus níveis de complexidade. Isso ele deve ser desenvolvido caso a caso e analisando as operações. E, inclusive, aqui na Jeta, a gente tem vários sub-algoritmos que resolvem cada um desses sub-problemas. Então, realmente, assim, a gente trabalha resolvendo especificamente peso por eixo, especificamente empilhamento, isso tudo compõe a solução total, mas eu posso utilizar algum algoritmo específico para resolver cada um desses pedaços desses problemas, né? Bom, e nessa questão das multas, né, para dar um pouco da dimensão do problema, a multa é apenas o alerta, né, apenas onde a gente sente a dor no bolso, mais diretamente, mas o problema de peso por eixo é muito maior. Então, envolve problemas de dirigibilidade do caminhão, frenagem, causa de acidentes, enfim, desgaste do veículo, diminuindo a própria vida útil do veículo, enfim, uma série de problemas que no dia a dia a gente talvez não percebe porque não está coletando dados, não está analisando dados. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer um comparativo de uma operação que eu controlo a distribuição de peso por eixo ou de outra operação que eu não controlo, a gente vai ver, inclusive, um ganho em vida útil do veículo, uma redução de custo de manutenção. Então, não é só a multa, que normalmente, né, é o sensor, né, que fica no bolso, mas sim eu consigo, com esses dados, analisar que a minha operação logística ela é muito conectada, né? Então, algo que eu faço lá no carregamento do caminhão, na montagem do pallet, está influenciando no desgaste do pneu, na frenagem e na manutenção. Bom, uma outra composição do problema, né, avançando um pouco mais. Então, como escolher os veículos corretos, os melhores veículos para minha carga? Aqui eu volto um pouco naquele cálculo básico, né, de cubagem dos caminhões, que também ainda é muito utilizado, e que, de novo, isso não resolve. Por quê? Porque se eu olho só a cubagem, eu não estou olhando se esse veículo ele vai ser possível carregar considerando minhas restrições de empilhamento, minhas restrições de peso por eixos e assim por diante. Então, eu preciso analisar os veículos como um todo, na sua formatação geral, para então conseguir tomar as melhores decisões e saber exatamente quantos veículos eu preciso, quais exatamente são os veículos que eu preciso. Então, às vezes, esse parece ser um problema irrelevante, mas não é. A partir do momento que a gente começa a aplicar modelos matemáticos, a gente percebe que talvez eu esteja usando veículos a mais do que eu precisava, ou eventualmente eu contrato veículo a menos e não consigo carregar, que foi também um dos exemplos que eu coloquei. Então, o veículo chega na doca, o meu cálculo de cubagem diz que é possível carregar a caixa, mas na hora do vamos ver, né, ninguém consegue colocar aquelas caixas dentro do caminhão. Então, essa é uma parte também da conjuntura do problema. E depois disso também, aí começa a entrar em problemas acessórios, né, que eu preciso levar essa informação que o meu modelo matemático criou para se integrar à operação. Então, também de nada adianta eu criar um modelo matemático lindo, maravilhoso aqui no meu computador, seja no software, no Excel, no que for, se eu não conseguir colocar isso dentro da operação. Então, aqui a gente precisa entender como fazer essas integrações com a operação. No nosso caso da Jeta, a gente criou diversos mecanismos para levar relatórios na mão dos operadores, para eles entenderem realmente como executar o carregamento para cumprir a melhor otimização possível. A gente já está analisando tecnologias com visão computacional, automação, enfim, aí começa a expandir, mas sempre com o objetivo de como que eu consigo colocar esse meu modelo matemático a ser executado no físico, né, para que seja realmente replicado. E também eu começo a perceber que talvez esse problema em específico que eu peguei para trabalhar, ele influencia ou é influenciado por outros problemas, outras soluções que eu já tenho dentro da empresa. Então, é um cenário bem comum a gente perceber nas empresas que a gente trabalha, nos clientes, que eles já usavam um software roteirizador, e esse software roteirizador escolhia os caminhões, definia as rotas, e quando isso ia para dentro do Jetacargo, se percebia que não era possível cumprir, porque o roteirizador ele não estava olhando o problema como um todo. Então, esse também foi um aprendizado que a gente teve, de entender onde os problemas começam a se conectar, né? Até um racional que a gente utiliza aqui, né, que eu procuro levar com os clientes é o seguinte:
Quando o cliente está usando o Jetta Cargo, o que ele faz 10 minutos antes e 10 minutos depois de usar o Jetta Cargo? Aqui eu começo a entender onde existem relações e conexões com outros problemas ou outras soluções. Então, esse foi um exemplo claro de onde a gente entendeu que a roteirização, ela, em algum momento, estava sendo incompatível com todo o resto do problema que a gente resolveu, mas a roteirização, em algum momento, era incompatível. Então, a gente percebia que, logo antes de utilizar o Jetta Cargo ou logo depois, o usuário tentava conectar com a roteirização, mas em que em muitos casos não era possível. Então, a gente ampliou o escopo do Jetta Cargo para incluir também a otimização da roteirização. Então, é muito nesse sentido que a gente percebeu que esse problema, na verdade, ele é um problema único, ele é um problema só para muitas empresas. Então, a gente foi ampliando essa conexão e hoje, enfim, não vou entrar muito em detalhes porque a gente não tem tempo, mas, então, a gente percebeu isso e começou a ampliar o escopo e trabalhando, aumentando esse algoritmo matemático, digamos assim, para trabalhar e resolver vários problemas ao mesmo tempo. Bom, isso é um pouco, né, do que a gente fez na Jetta Cargo, alguns exemplos, mas agora tentando trazer um pouco para a gente pensar dentro das nossas empresas, né? Como que eu consigo aplicar isso na minha operação? Como que eu começo? Então, ao mesmo tempo que eu estou colocando que aqui a gente não está tratando de matemática de média, né, de soma básica, mas também eu quero passar uma visão que não é algo impossível. Tudo pode ser feito aplicando esses métodos matemáticos e realmente não é nada impossível, não é nada que seja inviável. É realmente de começar entendendo o problema, capturando dados, analisando esses dados e aí buscar fazer testes. Então, também é algo que a gente leva muito na prática aqui na Jetta, é testagem. Então, a gente constrói modelos, testa, aplica junto com o cliente, testa um modelo matemático, analisa resultados. Então, realmente não é uma chavinha que você aperta no botão e sai tudo funcionando perfeitamente. Então, é muito um processo de construção totalmente baseado no problema que eu quero resolver, no cenário desse problema, quais são as variáveis dele, né? Então, assim, e algoritmos prontos é muito difícil de encontrar, né? Então, é algo que normalmente deve ser construído. Ou a gente tem uma outra solução atualmente que é muito interessante, que é buscar startups que já resolvam esses problemas. Então, não só a Jetta, né, mas assim como a Jetta, outras startups também se especializam em problemas específicos, aplicando algoritmos avançados que normalmente são construídos junto com os clientes. Então, o que a gente faz, né, de entender todo esse cenário junto com o cliente, é o que essas startups normalmente fazem. Então, é bem possível conseguir buscar soluções de fácil implantação, fácil aquisição, e que resolvam problemas muito específicos do dia a dia, que se não fosse por uma tecnologia aplicada, seria muito mais difícil de resolver. Então, isso é um pouco de como aplicar, né, isso no dia a dia. E mostrando, então, um pouquinho do Jetta Cargo, né, para quem ficou curioso como isso funciona no final. Então, o Jetta Cargo, ele monta o carregamento dos caminhões, considerando todas aquelas variáveis que a gente comentou, e mostra isso em 3D, enfim, dá toda uma visão, uma interação com o usuário para entender como realmente efetuar esse carregamento de forma totalmente preditiva. Então, antes mesmo do meu caminhão chegar na doca, eu já tenho passo a passo, eu já sei exatamente como fazer o carregamento. Então, todo esse processo que eu mostrei, né, de entender o problema, cada variável, cada restrição, ele gera um resultado final, como esse que eu estou apresentando um pouquinho aqui do Jetta Cargo. E para consolidar um pouquinho, então, né, como que funciona? Então, a gente hoje segmentou o sistema em algumas verticais de restrições. Então, eu tenho restrições de produto, de embalagem, de veículo, de cliente. Então, são restrições que o usuário pode aplicar, regras que ele configura, e isso, uma vez configurado, já está cargo, então já processa esses cálculos matemáticos, e agora, então, essa resposta de como carregar o caminhão da maneira mais otimizada possível, ela é conseguida em alguns segundos e de maneira muito assertiva. Então, esse é o resultado que a gente chegou construindo, né, um modelo matemático como esse da Jetta. Você já está caminhando para o encerramento já, Diego? Só para eu queria fazer algumas perguntas.
É o final, é o penúltimo slide Tá bom. aqui. Só para Manda mostrar ver. um pouquinho aqui dos nossos clientes que a gente atende. Aqui são alguns deles. A gente está no mercado desde 2017, há uns 2 anos e meio, um pouquinho mais. E aqui são alguns dos clientes, existem alguns outros. E aqui a gente, então, para mostrar um pouquinho que a gente consegue atender desde operações pequenas até operações muito maiores e mais complexas. Bom, fechou, é isso, esse é a apresentação, aqui tem meus contatos, por favor, fiquem à vontade, com certeza eu não consegui colocar a apresentação no nível de cada uma das pessoas, então cada um pode ficar à vontade para entrar em contato e a gente detalha essa conversa.